Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Os produtores de feijão do Rio Grande do Sul estão entre os beneficiados do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar da Conab. O programa garante uma compensação quando o valor de venda ficar abaixo do mínimo estabelecido. Para o Rio Grande do Sul, o programa inclui ainda batata, cebola, mel e trigo. Para ter acesso ao benefício, o produtor precisa estar cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e comprovar que o preço de venda do produto é inferior ao preço de garantia. A Embrapa Pecuária Sul deu início a um projeto que busca criar uma identidade da carne, revelando composição e as propriedades nutricionais da proteína oferecida no Rio Grande do Sul. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Ellen Nalério, pesquisadora que desenvolve o projeto. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Thaís? Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar então sobre a identidade da carne gaúcha, que tem todo um diferencial, né? Como é que vai funcionar esse trabalho? Bom, esse trabalho ele está sendo construído, né, a várias mãos. Nós temos 20 pesquisadores envolvidos nesta pesquisa. E ele começa, então, com a definição dos sistemas produtivos que nós vamos investigar, né? Então, nós vamos definir em torno de 4 sistemas produtivos, que são aqueles mais presentes no Rio Grande do Sul. E, a partir daí, nós vamos realizar coletas nessas propriedades, né, representantes desses sistemas. E depois disso, a gente tem um trabalho, vamos dizer assim, quase hercúleo, né? Que nós vamos identificar as características dessa carne. É uma impressão digital dessas carnes, na verdade, né? Utilizando a ferramenta de metabolômica e também de inteligência computacional. Bom, aí o que isso quer dizer? Que cada sistema produtivo, a pasto, ou confinado, ou no bioma pampa, ou em outro lugar, a carne vai ter características diferentes, é isso? É possível que sim, né? Então, nós já realizamos alguns estudos preliminares, vamos dizer assim, não tão profundamente como esse, né? Como, por exemplo, os tipos de gorduras que são formados nessas carnes ao longo da vida dos animais, né? E a gente já percebeu que sim, que tem diferenças. No caso desse estudo, ele vai mais a fundo. Nós vamos identificar mais de 300 compostos. E, além disso, nós vamos tentar relacionar com o sistema produtivo, com o tipo de solo, o tipo de alimentação, todo o ambiente que gera aquela carne. E aí, a partir disso, a ideia é orientar o produtor sobre melhores locais, melhores práticas e até mesmo convencer o consumidor sobre os diferenciais desse produto? A ideia, Thaís, é que a gente faça esse grande estudo, vai ter um grande banco de dados, e com a inteligência computacional, nós vamos definir perfis nutricionais para a carne gaúcha. E o que foi, na verdade, a motivação para tudo isso, né? É para mostrar para o nosso consumidor, principalmente consumidor urbano, que só no Brasil 30% da população está pensando em deixar de consumir carne ou reduzir o consumo de carne, de que sim, a carne é um alimento interessante para a sua saúde. Porque essas pessoas estão pensando em reduzir o consumo ou deixar de consumir por questão de saúde. Né? Então, é uma informação um pouco errônea, né, que as pessoas têm, e que a gente quer desmistificar essas informações com base num estudo complexo dos perfis nutricionais da nossa carne. Ele tem um foco, então, no consumidor, mas os achados dessa pesquisa vão acabar contribuindo até para o setor produtivo também, né, Ellen? Exatamente, porque com essa base de dados, todas as informações, até mesmo informações relacionadas às emissões de gás de efeito estufa, que também vão ser vinculados a esse projeto, né? Nós vamos identificar, então, perfis de produção, e talvez seja possível a gente valorizar perfis nutricionais superiores vindo de diferentes sistemas produtivos. Então, acho que isso vai acabar tendo um tipo de valorização para o produtor, né? E até mesmo que futuramente a gente sabe que há a demanda por alimentos que venham de sistemas descarbonizantes, né? Então, que emitam menos gases, que sejam mais eficientes. E também, a gente não pode ser só eficiente, a gente também tem que ofertar um produto que o consumidor queira comprar, né? E que esse produto tenha um nível nutricional interessante e que seja saudável para a gente.
E aqui no Rio Grande do Sul tem o diferencial também das raças, né, Ellen, que faz diferença aí até para o sabor, para o marmoreio. É uma bandeira que a pecuária gaúcha carrega aí em função das raças que são predominantes aqui no estado. Exatamente. Então, nós temos um diferencial, um dos nossos diferenciais é o nosso saber fazer, né? O bioma Pampa, a gente sabe bem, assim, tem vários estudos, até mesmo da Embrapa, de outras instituições, que o bioma, ele é mantido, sim, com a pecuária, então tem uma importância econômica e também ambiental, e nosso estudo vem para valorizar isso também, né? Assim, essas características que é as raças, os cruzamentos utilizados aqui, a forma de produzir os animais, que muitas vezes não é tão intensiva como o resto do país, em algumas regiões, como Centro-Oeste, Sudeste, que temos aí zonas com produção de carne bem mais intensiva e com características diferentes da nossa. Bom, a gente tem, você usou a expressão aí, impressão digital, a gente usou ali na abertura a identidade da carne, né? Uma vez tabulados ou descobertos esses 300 compostos e essas outras características, é possível se criar um modo, um modo de manejo ideal para se conseguir manter as condições que são mais favoráveis dentro desses compostos encontrados? A ideia é que a gente devolva essas informações também para os produtores, demonstrando, né, que olha, a carne que tu produz dessa forma tem essas características. E que a gente quer que, na verdade, em última análise, exista um incentivo via políticas públicas, né? Incentivo do consumo de carnes. Então, com certeza, isso volta para o produtor no sentido de que ele vai ser valorizado, aquele sistema de produção ele vai ser valorizado. Então, sistemas produtivos mais eficientes, ambientalmente mais amigáveis, vamos dizer assim, e que isso volta para o produtor. É uma via de mão dupla, né? Valorizado pelo consumidor final e também para as agências, para a questão governamental também, né? Então, a gente quer atuar com a concepção de políticas públicas para incentivo à produção e também ao consumo de carnes. Sim, vai trazer os argumentos aí para esse pessoal sair vendendo a nossa pecuária. Exatamente. Porque na realidade, Thaís, muitas das informações que a gente tem sobre carne, em termos nutricionais no Brasil, vêm de compêndios americanos e europeus, que não refletem as características dos nossos produtos, do produto nacional. Então, a gente quer trazer, quer contribuir de uma forma diferente, diferenciada, mais profunda, e que sim, a gente possa ter uma ferramenta que auxilie a tomada de decisão, porque nós temos uma equipe de 5 matemáticos nesse projeto, que vão nos ajudar a definir esses perfis, né? Perfis de produção e perfis nutricionais, relacionando essas duas pontas. E que isso pode ser, depois, essa ferramenta poderá ser aplicada futuramente em outros sistemas produtivos. Então, não só nesses sistemas que a gente vai avaliar aqui no Sul, e também talvez a gente consiga ampliar para outras regiões do nosso país. Esses tempos conversamos aqui no programa com o pessoal da Universidade de Passo Fundo, que está trabalhando num projeto semelhante, só que relacionado ao leite. E a matemática sempre aparece, né, Ellen? Hoje em dia, o médico veterinário pesquisador está sempre trabalhando junto com o pessoal da informática e da matemática. Com certeza, porque nesse estudo, a quantidade de dados que a gente obtém é gigante. Então, a gente precisa trabalhar com mineração de dados, análises complexas também, aprendizado de máquina, e que isso tudo vai nos facilitar, né? De ter uma tradução, tentar traduzir de uma forma simples para uma ciência que é altamente complexa e que isso chegue, sim, na ponta final, que é o nosso consumidor, que é o produtor, que sai um pouco do centro de pesquisa, né, dos núcleos de pesquisa, vamos dizer assim, e que essas tecnologias sejam aplicáveis. Qual é o prazo que vocês estimam aí para a conclusão desse trabalho? Porque os dados vão indo aparecendo aí ao longo do tempo, né, Ellen? Exatamente. Então, esse projeto, ele foi aprovado pela FAPERGS, né, no edital Pesquisador Gaúcho. Ele tem um período de 3 anos para execução, né? Nós também recebemos um incentivo por uma emenda parlamentar, na verdade, do senador do Mourão, né, para incentivar essa pesquisa. Nós estamos sendo bem incentivados para executar o projeto, né? Então, a gente tem 3 anos para fazer. A gente sabe que é um prazo assim até apertado e desafiador,
para fazer uma pesquisa desse tamanho. Que bom que estão recebendo apoio. Tomara que chegue mais aí para conseguir tocar adiante esse projeto. É um projeto bastante caro. Agora, falando um pouquinho sobre a análise desse material que vocês vão fazer, né? Tem uma amostragem, vocês vão fazer por região, como é que é o sistema, o número de produtores que serão investigados, digamos assim? Como eu disse anteriormente, são sistemas produtivos, né? Então, como a gente não vai conseguir alcançar todos os sistemas aplicados no estado, nós estamos já fazendo um estudo, né, de quais sistemas vão ser investigados. Então, por enquanto, preliminarmente, a gente está vendo sistemas de base pastoril, sistemas a campo, né, e suplementados, e também sistemas que têm uma dieta mais intensiva. Por enquanto, são esses 3, mas talvez entre um outro sistema. A partir dessa definição dos sistemas, nós vamos selecionar algumas propriedades ao longo do estado, né? Então, temos aí propriedades na região da Campanha, temos propriedades na região da Serra Gaúcha, temos propriedades na região dos Campos de Cima na Serra, por enquanto essas, mas vamos ter outras regiões que vão ser amostradas. Ali na região também de Santa Vitória do Palmar, Pelotas, a gente quer ter uma amostragem mais dispersa, assim, que a gente inclua, de certa forma, o estado inteiro. Eu quero só antes da gente encerrar, quero retomar um pouquinho a questão dos 300 compostos nutricionais. É muita coisa. Me dá um exemplo, assim, ou alguns exemplos, né, do que se pode encontrar de diferenciado, porque a gente leigo, né, pensa em composto nutricional, fala, proteína, tem alguma coisa. O que é que vai estar dentro desses 300 aí? Na verdade, podem ser até mais de 300, porque como ele é um screening, como a gente fala impressão digital, né, vem do termo do inglês mesmo, a tradução literal, ele faz todo um screening, né, do que tem naquela amostra de carne no momento que o animal é abatido. Então, por que ele é uma impressão digital? Ela reflete todas as características, como que aquele sistema biológico, no caso o animal, o bovino, passou durante sua vida. Então, ali a gente pode ser aminoácidos, compostos bioativos, peptídeos bioativos, tipos de gordura, se tem hormônios, se tem açúcares, tem diversos compostos. E também uma coisa que a gente vai tentar buscar são biomarcadores. O que quer ser biomarcadores? Dentro dessa gama gigantesca de compostos, nós vamos tentar identificar, por exemplo, que em determinado sistema produtivo, em determinada região, tem um composto que ele é muito característico só daquele lugar e que pode ser um biomarcador de qualidade nutricional daquela carne. Então, isso é uma investigação muito profunda e que, por isso, nossos matemáticos vão nos ajudar também. Que bom, que bom. Vai ser muito interessante conhecer o resultado desse trabalho. A gente está sempre aqui com o nosso estúdio, o nosso contato aberto aí para divulgar as novidades. Ellen, muito obrigada por hoje. Eu agradeço. Abraço. Um abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta com mais informações para você. Até já. Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro.
Ainda sobre a reunião desta segunda-feira na FETAG, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, destacou a importância de medidas preventivas, além das emergenciais, para minimizar prejuízos aos produtores em futuros eventos climáticos. Isso exigirá, obviamente, que haja todo um rearranjo produtivo no sentido de que haja uma produção mais sustentável, né? Haja políticas para preservação de recursos hídricos, a necessidade de reorganização de matas ciliares e de áreas de preservação permanente, porque isso retém água, né? Isso faz com que os recursos hídricos fiquem mais disponíveis, né? Isso tudo é importante de ser feito. Mas a agenda hoje aqui com a FETAG é fundamentalmente uma agenda que envolve a questões voltadas, né, ao financiamento agrícola, ao seguro para as atividades rurais, que são todas elas sempre desenhadas no Plano Safra por parte do governo federal, né, e esse ano já começa a discussão para a preparação do próximo Plano Safra e eventuais medidas emergenciais necessárias aos agricultores que estão sendo atingidos por essas estiagens. É bem verdade que o governo federal apresentou agora, semana que passou, o Desenrola Rural, vai permitir que muitos agricultores que estão endividados possam quitar suas dívidas e acessar financiamentos. E também foi feito todo um conjunto de apoios e auxílios aos agricultores atingidos pelas enchentes. Mas, né, como é uma atividade sempre dependente do clima e sempre tem a possibilidade de ter algum evento climático que leva à perda da produção, essa é uma pauta, eu diria, permanente, e a Comissão de Agricultura da Assembleia está sempre muito atenta a esses temas e tem sido um grande fórum de debates em torno dos temas da agricultura. E agora chegou a vez de falarmos com o nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman, sobre o tamanho das exportações brasileiras. O INSPER Agro Global divulgou um estudo mostrando que o Brasil superou os Estados Unidos e tornou-se o maior exportador de commodities agropecuárias e agroindustriais do mundo. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? O que traz esse estudo do INSPER aí? Exatamente. Eu vou trazer alguns números assim de duas situações, digamos assim, um pouco diferentes, assim, ainda que a essência seja a mesma. No ano passado, o Brasil exportou 164 bilhões de dólares. O agro brasileiro exportou 164 bilhões de dólares. Isso deixa o Brasil como o terceiro maior exportador do mundo agro. Ficou atrás dos Estados Unidos, com 198,8 bilhões. E ainda, tanto o Brasil como os Estados Unidos estão atrás da União Europeia, que no ano anterior, 23, porque não saíram os números de 24, exportou 238 bilhões de dólares. O número, claro que variou de 23 para 24, mas não tenha tido uma variação muito grande a ponto de ter alterado esse pequeno ranking aí. União Europeia, Estados Unidos e Brasil, os três maiores exportadores agro do mundo. Mas aí vamos entrar exatamente no que é o tema de hoje, assim. Entre os países, o Brasil fica em segundo lugar, então atrás dos Estados Unidos. Mas no item commodities agrícolas, que foi exatamente o que o INSPER, essa escola aí de formação, aí, essa instituição gigantesca aí de formação de executivos e outros profissionais, fez o levantamento, que desde 23 o Brasil é o maior exportador mundial de commodities agrícolas e agroindustriais. O que seria isso? Qual a diferença? Significa que entre produtos que são commodities, o Brasil é o maior do mundo e lidera em vários dessas commodities, assim, desses produtos. Tipo soja, algodão é algo bem recente, o Brasil ter até assumido o primeiro lugar. Carne bovina, suco de laranja, café, açúcar. São alguns produtos agro, que são commodities, que o Brasil lidera a produção, as exportações dos embarques mundiais. O Brasil em primeiro lugar e aí os Estados Unidos em segundo lugar, aí, ou algum outro país, né? Essa é a avaliação do copo meio cheio, vamos dizer assim. A gente pode fazer uma análise assim do copo do copo meio vazio. Que em produtos mais, digamos assim, mais elaborados, processados, o Brasil está atrás dos Estados Unidos.
em produtos assim como, por exemplo, vinhos, cervejas, frutas processadas, por exemplo. Os americanos ainda estão à frente do Brasil. O Brasil ainda tem um caminho digamos assim, para trilhar, para chegar à frente dos Estados Unidos, ou pelo menos equilibrar aí, digamos assim, essa disputa saudável, vamos chamar assim. Só para ter uma ideia, assim, esses produtos mais elaborados, mais industrializados, o Brasil, os americanos exportaram em 24, 75,5 bilhões, que equivale a 35% de tudo o que eles embarcaram. Já o Brasil exportou 10,7 bilhões, que dá 7%, de tudo que o Brasil exportou em agro no ano passado. Ou seja, o Brasil tem muito a evoluir para poder entregar produtos com maior valor agregado, produtos industrializados, que trazem, digamos assim, um ganho de valor ao agro brasileiro. O Brasil tem, só para dar uma ideia, assim, soja, milho, do complexo soja e carnes, o Brasil exporta, de tudo que o Brasil exporta, 54% é carnes e soja. E ainda dá para acrescentar aí milho e açúcar mais 13%. Portanto, a pauta exportadora do Brasil, esses 4 produtos, significam 2/3 de tudo que o Brasil exporta. E aí a gente pode listar alguns exemplos aí que o INSPER levantou aí, por exemplo, frutas frescas. Os Estados Unidos exportou 6,5 bilhões. O Brasil, com essa dimensão territorial, com essa capacidade de produzir frutas das mais variadas espécies possíveis, o Brasil exportou 1,1 bilhão, ou seja, 6 vezes a menos que os Estados Unidos. E frutas processadas, assim, os Estados Unidos exportaram 2 bilhões e o Brasil 196 milhões. Então, em frutas processadas, que tem um ganho maior, por exemplo, o Brasil foi 10 vezes, exportou 10 vezes a menos. E tem um outro item, assim, que me marcou aqui sobre pesca. A gente sabe que o Brasil tem uma costa gigantesca, tem rios caudalosos, de vários rios por todo o Brasil, um território apto, assim, a receber estruturas para pesca, para piscicultura. Só que o Brasil exportou apenas 400 milhões de dólares no ano passado em pesca, enquanto os americanos exportaram 4,9 bilhões. Ou seja, os americanos exportaram 12 vezes, mais que 12 vezes, que o Brasil digamos assim, em produtos de pesca. Aí. Então, esse é um balanço do agro brasileiro, digamos assim, a gente pode avaliar o quanto o Brasil é representativo em nível internacional para embarques aí de produtos agro. O Brasil é o segundo país que mais embarca. No ano passado foram, como eu disse, 164 bilhões. Teve uma pequena queda de 2 bilhões e pouco em relação a 23. Mas foi em razão da queda de preços internacionais, porque em volume o Brasil exportou um pouco mais no ano passado do que em 23. Mas ainda estamos, digamos assim, uns pouco mais de 30 bilhões atrás dos Estados Unidos e o Brasil exporta em torno de 70% do que a União Europeia exporta. Lembrando que a União Europeia é um conjunto de 27 países, está digamos assim, uma questão geográfica mais privilegiada para atender Reino Unido, atender o próprio Estados Unidos, a própria Ásia, está mais próximas, assim, de uma maneira geral, até países africanos, países do Oriente Médio. Mas, agora, enfim, Leandro, o Brasil agora, Leandro, interessante fazer a leitura ao contrário desse relatório, como você trouxe aí esse dado aí dos Estados Unidos em relação a frutas, né? Porque os Estados Unidos aí tem uma condição de um inverno muito rigoroso em alguns estados, né? Tem um verão também muitíssimo rigoroso em outros. E o Brasil tem no balanço aí uma capacidade muito grande de produzir frutas. O Nordeste brasileiro desponta aí no Vale do São Francisco aí com grande produção. Aqui no sul do país a gente tem bastante coisa também de fruticultura de clima temperado, né? Esse lugar a ocupar, né? Você citou aí 1,1 bilhão do Brasil, 6,5 bilhões dos Estados Unidos. É um espaço muito grande para crescer. Esse olhar precisa ser visto com atenção aí pelas autoridades e pelos produtores brasileiros. Certamente, eu daqui 5 anos, 10 anos, vou estar aqui falando sobre números e eu espero apresentar números melhores nesses aspectos aí que eu listei do copo meio vazio aí. Frutas, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo
e é um ranking que saiu em 22, acho que foi, era o 24º maior exportador, não está nem entre os 20 principais exportadores, atrás de países como Peru, e Equador e Chile, que no agro são bem menos relevantes que o Brasil. Ou seja, esse copo meio vazio tem uma grande oportunidade para o Brasil aí, em nível internacional, como foi pesca, né? O Brasil, com toda essa costa, pode pescar muito e exportar muito, Thaís. Recentemente fiz uma entrevista aí com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura e ele dizia que a tilápia é o novo frango, que logo, logo o Brasil vai despontar aí também nessa produção que é ligada à aquicultura, na piscicultura, não necessariamente a pesca de orlas aí, mas é um potencial muito grande também. Exatamente, vem muita coisa grande ainda aí para o Brasil aí, no que tange essa questão de atender mercados externos aí, inclusive com a Europa aí, a partir dessa questão da assinatura do Acordo Mercosul e União Europeia. Sabe que agora, antes da gente encerrar, no começo da minha carreira, eu cheguei a fazer matérias do Brasil, maior importador mundial de trigo. Então, para você ver a mudança que teve o agro brasileiro, o Brasil ainda não exporta trigo, mas é uma realidade que mudou, né? O Brasil de grande importador para um grande exportador. Obrigada por hoje, Leandro. A gente se fala de novo na quinta. Até lá, obrigado. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá.